Nasci há 41 anos no Funchal, na cidade do Funchal. Quando tinha 15 anos, os meus pais decidiram que iam sair do Funchal e iam vir para a zona de Palmela. Eu, durante os primeiros 15 anos, a memória que tenho é que foram momentos felizes. E eu, de facto, gostei muito de ter os meus amigos na escola, andava na escola, tinha aquelas coisas todas. E não queria vir para Palmela, não queria sair e aceitar a decisão que os meus pais tinham tido de mudar para Palmela. Eles tomaram a decisão pouco depois do início do ano, portanto, a seguir ao Natal, e eu, obviamente, aquele sentimento de rejeição, de não querer aceitar aquele facto, estava presente em todas as coisas que fazia. E passava para a escola, onde andava então, nessa altura. E a minha professora de português, pressentindo aquilo que eu estava a viver, deu-me nas férias da Páscoa um livro que se chama As Aventuras de João Semedo, do José Gomes Ferreira, e recomendou-me que eu levasse para casa e o lesse. Nessa altura eu não costumava ler muito, lia os livros da escola e pouco mais, e já com alguma dificuldade. Mas li aquele livro nas férias da Páscoa e gostei muito. Parecia que o José Gomes Ferreira tinha escrito aquele livro para mim. Parecia que ele estava a falar de mim. Houve uma apropriação. O livro era eu que lá estava. E, de alguma forma, o livro ajudou-me a fazer a caminhada que tinha que fazer. Já em Palmela, envolvi-me depois na comunidade, acabei por aceitar estar lá, ter feito a mudança, e quando entrei para o técnico 3 anos mais tarde, tinha estado em 2 associações, uma em Palmela, outra em Setúbal. Tinha jogado handball, eu já jogava handball na Madeira, vim jogar para o Vitória de Setúbal depois. Fui um aluno médio e entrei para a faculdade. Portanto, estava plenamente integrado no contexto em que vivia. Estive no técnico 5 anos, no final do técnico, no qual fui delegado de curso os anos todos, participei na Associação de Estudantes, e envolvi-me em muitas dinâmicas. Conheço as festas académicas todas do país e algumas em Espanha. E, portanto, sempre tive o lado de viver os sítios onde estava, de aceitar aquilo que a vida foi mudando. E ao aprender a aceitar aquilo que a vida foi mudando e entrar nas coisas em que fazia. No final do técnico, tinha a perplexidade, eu formei-me em Engenharia Informática, fui cobaia de curso, tinha a perplexidade do que fazer a seguir. E colocava-se as eternas perguntas, ir para o mercado de trabalho, ficar na academia. Eu já dava aulas no técnico como monitor então. Ou formar uma empresa, era muito comum ouvir-se essa saída na altura entre nós, porque a informática de facto estava na moda de cima, não é? E estávamos a começar a ouvir daquelas grandes empresas que começaram a ser sonantes, como a Microsoft e outras tantas. Estava isto em 93, 94. E então, eu no último ano tinha usado no INESC uma ferramenta tecnológica que se chama o Mosaic, que foi o primeiro browser da internet, e já me sentia ignorante. Estava a acabar um curso de Engenharia Informática e, ao utilizar aquela ferramenta, estava-se a abrir um mundo à minha frente sobre o qual eu não conhecia, que era o mundo da internet. Alegadamente, eu estava no curso mais moderno do país, era cobaia daquele curso, e, portanto, estava-me a sentir ignorante. Decidi fazer mestrado logo de seguida. Mestrado em Sistemas Distribuídos, que é a área de onde vem a internet, de onde a internet é fim. E, na sequência do meu mestrado, eu resolvi a primeira pergunta: o que fazer a seguir à escola? Criei a minha primeira empresa, que se chama Safira, é hoje uma empresa que existe no contexto do mercado, e que nós fomos pioneiros em Portugal na introdução dos sistemas baseados em internet. Coisas que então não existiam, que para vocês hoje são vulgares, como o Internet Banking, o Internet Assurance, a faturação eletrónica. Portanto, todos esses tipos de serviços baseados na internet, nós fomos pioneiros na introdução desses sistemas em Portugal. E, mais ou menos, a partir de 2003, finais de 2003, eu já não me sentia bem naquela coisa da Safira. Gostava daquilo que estava a fazer, estava totalmente embranhado naquilo, mas algo estava lá que já não era bem aquilo. Eu já não estava a fazer bem aquilo que queria. Acabei por sair em 2005, criei outra empresa que se chama Darwin, e na Darwin, em vez de estar no contexto da tecnologia, fui atrás daquilo que começava a emergir então,
a Wikipedia e as organizações mediadas por informação. Parece que a informação estava a assumir um papel novo, em particular no desenho das organizações. E eu fui atrás. Criei essa empresa para ser esse veículo e fui fazer doutoramento no técnico, numa área mista, portanto, combinando as ciências da arte, a engenharia com as ciências soft, a sociologia, a psicologia, em particular no domínio das organizações, e tentar perceber como é que este novo contexto estava a mediar a ação, nomeadamente a ação de uma organização. É uma coisa esquisita, porque a ação tem as coisas que são físicas, os animais e as pessoas, e uma organização é uma coisa virtual. Conferir-lhe a ação é algo que é estranho. No entanto, nós usamos isso. O banco mandou-me uma carta. Portanto, nós conferimos a esse tipo de entidades virtuais a ação. E eu fui atrás disso, fui tentar investigar o que era essa ação e como é que a informação, de alguma forma, modelava isso. O ano passado, em maio, o meu co-orientador de doutoramento fez-me chegar à minha mão os escritos de uma investigadora de empreendedorismo que se chama Sara Sarasvati. Eu li, eram 4 papers, li-os, ordenei-os por ordem cronológica e li-os, e nesse dia alterei o meu dia. Também como 26 anos atrás, aqueles escritos tinham tido um sentido de identificação. Eu me tinha identificado com o conteúdo daqueles escritos. Só que enquanto, há 26 anos atrás, era um romance e, portanto, o José Gomes Ferreira queria ele até por intenção, que nós nos apropriássemos da história dele, aquele eram escritos científicos, publicados em revistas de topo da área de management. Portanto, o que é que estava lá que me fazia identificar, ter um sentido de pertença? Parecia que a Sara Sarasvati estava a falar de mim, daquilo que eu era. E isso levou-me a refletir um pouco sobre o que é que estava naqueles escritos. A síntese que se vou-vos fazer hoje é uma síntese que não dou como definitiva. Mas há 2 coisas que foram muito fortes para mim, que tiveram um impacto muito grande em mim. A primeira foi a ideia que ela defende que o empreendedorismo é um método. A Sara estudou por mais de 20 anos o empreendedorismo, entrevistou empreendedores em todas as partes do mundo e dos pequenos, aqueles que criaram o seu próprio emprego, até ao Steve Jobs ou Bill Gates, que criaram as empresas respectivas, a Apple e a Microsoft. E nos estudos dela, ela defende que o empreendedorismo é um método. Isto tem por trás algo muito interessante, que ao ser método, significa que nós podemos aprender e ensinar. Isto quer dizer que aquilo que era vigente até então, que eram os empreendedores, são um tipo de pessoas especiais que nascem com determinadas características e que são únicos, estava a cair, esse edifício estava a cair. Portanto, ela diz que as pessoas podem aprender a ser empreendedoras. Não estou a dizer com isto que ela diz que nós somos bons ou maus empreendedores. Simplesmente o que ela diz é que é um método, e como é um método é passível de ser socializado, como é um método científico. Nós hoje sabemos como formar um cientista. Não estamos a dizer que ele é bom ou mau cientista. Esta era a primeira coisa, e de alguma forma eu identifiquei-me com essa mensagem. A segunda, que ela dizia, é que no método, o método usava uma lógica diferente daquela que era comum até então. No método científico, a lógica subjacente, permita-me que simplifique, é a lógica das causas e efeitos. Eu vou à procura de determinadas causas que fomentam determinados efeitos, eu entendo, assim que as entendo, construo um modelo e com esse modelo eu tento prever o que se vai passar. Por exemplo, a meteorologia, sobre os efeitos atmosféricos, e temos um modelo que nos permite prever qual é o tempo que vai fazer amanhã ou depois de amanhã. E, portanto, a ideia subjacente às causas e efeitos é o prever, o controlar o futuro. E isto, quando se interrogam muitos dos cientistas, e há muitas frases famosas sobre isso, eles têm presente isso. A ideia é que nós queremos antever o que se vai passar. Queremos controlar o que vem a seguir. Depois a Sara descobri que quando questionava os empreendedores, não era essa a resposta que eles davam. Eles não usavam sequer a ideia de controlar o futuro. Aquilo que eles diziam sempre é que eles estavam a construir o futuro. Em vez de controlar, eles diziam que estavam a construir. E não tinham a necessidade de controle. E ela descobriu que isso é uma lógica diferente.
É uma lógica em que as pessoas usam os recursos que têm ao seu alcance hoje, agora, e com esses recursos constroem qualquer coisa diferente para amanhã. Amanhã, como vai voltar a ser hoje, voltam outra vez a fazer a mesma pergunta. Como construir uma coisa diferente? De ontem para hoje, têm um recurso novo. Voltam a iterar sobre isso e fazem isso até a exaustão. Eu estou a simplificar a lógica, que ficou conhecida como Effectuation Logic, mas a ideia principal é esta, é que eu uso os recursos que tenho ao meu alcance, não aqueles que eu acho que são ideais, não aqueles que não existem no outro lado, não, os que eu tenho hoje e todos aqueles que eu tenho ao meu alcance para construir qualquer coisa diferente para amanhã. E esta segunda mensagem também teve muita ressonância em mim. Em particular porque ela tem escondida uma ideia antropológica diferente. Nós, com a nossa ação, podemos construir o nosso futuro. Essa ideia de que o futuro está predestinado não está subjacente a esta ideia. O empreendedor não o entende como tal. Ele entende que com a sua ação ele consegue transformar o mundo. Ele consegue fazer coisas diferentes, desde logo o seu e a partir do seu ou dos outros. E, portanto, de alguma forma eu também senti essa ressonância. Senti que naquilo que tinha sido o meu trajeto, essas duas coisas estavam bem presentes. Estavam claras a ideia de que, por um lado, eu tinha adquirido aquelas competências que me estavam, ou que me podem fazer chamar empreendedor, e que isso foi um processo de aquisição, e, por outro lado, que eu, com a minha ação, e com aquela forma de fazer, alterava aquilo que estava envolvido. E em setembro do ano passado, decidi cancelar o meu doutoramento, encerrei a minha empresa que se chama Darwin e decidi dedicar-me a ajudar outros a empreender, a proclamar estas duas mensagens. A ideia é que nós podemos aprender a empreender, a ser empreendedores e que com a nossa ação nós podemos alterar o dia da manhã. E criei uma organização para fazer isso, é uma empresa social que se chama João Sem Medo Center for Entrepreneurship. Sou pai de 2 meninos, o Dinis de 3 anos e o Afonso de 6, casado. Também esse é um projeto que me interessa muito, de empreendedorismo. Por um lado, de fazer os meus filhos crescerem e de serem pessoas felizes. Por outro lado, de preservar o meu casamento. Estou também a descobrir uma nova faceta de ser filho. O meu pai tem uma doença degenerativa e isso está a trazer desafios novos para o contexto familiar em que eu estava habituado e, portanto, estou a descobrir essa nova faceta de ser filho. Sou acionista de 7 empresas, dos quais, felizmente, não estou à frente de nenhuma, mas do qual o André está à frente de uma. Estou envolvido em 2 associações, a BTI, que promove o empreendedorismo, e a One Perfect Movement, que promove a criação de conhecimento, e no João Sem Medo Center, que é empresa social que tem como principal objetivo eliminar as barreiras ao ato de empreender. Nesta viagem, é uma viagem no qual eu não tenho descoberto a mim e àquele que está à minha volta e aos contextos em que estou inserido. E caçar o que a leitura da Sara me permitiu identificar foi a forma como eu tenho vivido a minha vida. Eu tentei-vos caracterizar aqui vários momentos em que eu fui qualquer coisa, em que eu respondi à pergunta quem sou. Quando eu, no final do técnico, identifiquei como um engenheiro informático que não estava a conhecer aquele que estava a passar no seu contexto de ambiente, eu decidi fazer mestrado. Quando eu consegui identificar o que estava a fazer, criei a Safira e fui empreendedor na área das tecnologias. Eu fui-vos dando ao longo da minha vida quem sou e o que é que foram em momentos importantes onde eu respondi a esta pergunta. Eu hoje identifico-me como um empreendedor que é capaz, ou que tem a capacidade de poder passar para outros essa ideia de que empreender está ao seu alcance, que é algo que está ao alcance de qualquer um de nós. Nós, quando ouvimos falar nesta palavra empreendedorismo, entendemos tipicamente startups. Isso é um tipo de empreendedorismo. Mas também é empreendedor aquele que criou o seu próprio posto de trabalho. Também é empreendedor aquele que está a escrever um livro. Também é empreendedor aquele que decidiu criar um curso novo numa universidade. Todas as pessoas que decidiram que a sua subsistência vem do projeto ao qual se estão a dedicar a sua vida são empreendedores, na visão da Sara.
porque elas estão a construir qualquer coisa que é diferente, estão a desafiar a incerteza e estão a tirar desse desafio os rendimentos sobre o qual vão construir o seu futuro. E nesta é a nossa visão de empreendedorismo no João Sem Medo. Nós defendemos que o empreendedorismo abraça-nos a todos e toca-nos a todos. Cada um de nós pode aprender a lidar com a incerteza. Nós tipicamente olhamos para a incerteza pelo lado do risco. Falamos em gestão de risco. Significa medo. Significa controlar o futuro. E não olhamos para a incerteza pelo lado da oportunidade. Pelo lado de encontrar a mulher de quem gosto ou a pessoa de quem gosto. Essa é uma incerteza. Eu não sei se não vou encontrá-la aqui ou num outro sítio qualquer. Pelo lado de encontrar aquele que vai ser o meu sócio na construção de uma empresa. Ou pelo lado de encontrar aquela pessoa que me vai ajudar a encontrar financiamento para eu realizar a minha ideia. Ou aquele cliente que eu tanto andava à espera. A incerteza traz-nos estes lados. Ela não tem só o lado do risco. O lado do risco é o lado do medo a falar. O lado da incerteza é o lado daqueles que acham que com a sua ação podem construir o futuro. E quando eles fazem isso, a vida passa a ser uma metáfora do presente. Nós estamos muito atentos ao que está a passar agora e ouvimos o que está a passar agora. Costumo dizer, brincando, que se eu quero apanhar um comboio, o sítio para onde eu me devo dirigir, mesmo que eu não saiba para onde é que é o comboio, é para as estações de comboio. Lá, provavelmente, eu vou apanhar um comboio. Mas depois não me posso admirar nem de ter apanhado o comboio, nem dentro do comboio eu ter encontrado pessoas que também quiseram apanhar o comboio. Vocês, ao estarem aqui hoje, predispuseram-se a encontrar outros como vocês. Outros que também querem fazer aquilo para o qual vocês vieram cá fazer. E esse conhecimento, que não está consciente, tem que passar a estar consciente. E é essa consciência do agora que faz com que vocês estejam a criar e a ligar-se uns aos outros e com isso a construir um futuro diferente. Porque amanhã, por terem estado aqui hoje, levam mais um contacto. Puderam, como a Joana ainda há pouco, daquela está ali, ainda há pouco me perguntava, ela quer criar uma ideia, e ela ainda há pouco me perguntava como é que ia fazer. Então ela pode começar a fazer pitches da vossa ideia a cada um de vocês, e ela leva para amanhã o feedback que cada um de vocês deu sobre a ideia dela. Com esse feedback, ela pode voltar a iterar e a construir qualquer coisa para o dia seguinte. Toda a força de uma ideia vem a partir de nós e da ação que nós somos capazes de fazer por essa ideia. Sempre no pressuposto que com a minha ação eu estou a construir qualquer coisa diferente para amanhã. Isso não está predestinado. Isso depende da minha ação. E é estas as duas mensagens que eu vos gostava de deixar aqui hoje. Que nós podemos aprender uns com os outros a desafiar o futuro, a construir esse futuro, e que ao fazê-lo nós também podemos construir uma visão nossa, nova para nós e para o nosso papel em estar com o outro e com os outros. André, quanto tempo é que eu tenho? Já terminou? Na BTI, nós procuramos ajudar os empreendedores a lidarem com o fenómeno da globalidade. Portanto, nós queremos desenvolver startups que apostem no mercado global. No João Sem Medo, nós apostamos numa comunidade de pessoas. Interessam-nos as pessoas. Não o que elas estão a criar, mas a pessoa. A enfrentar os seus medos e os seus desafios. Quando nós não nos conhecemos a nós próprios, quando nós deixamos que outra coisa dentro de nós fale, que não sejamos nós, eu sou a pessoa que tem um nome Marco, mas não sou o Marco. Eu sou a pessoa que tem a função de pai, mas eu não sou um pai só. Eu sou essas múltiplas coisas. Mas quando uma delas, ou quando me deixo cegar apenas por uma delas, eu esqueço as outras todas, que são a minha dimensão. E quando eu faço isso, eu deixo de estar agora. Passo a estar noutra coisa qualquer. Passo a estar na minha ambição ou na dor do meu passado. Não é por eu ter sido mordido por um cão no passado que todos os cães que se aproximam de mim vão me morder. E, portanto, eu tenho que ter consciência que o meu comportamento é isto. É moldado por trás e é moldado pelos meus anseios pelo futuro. Mas o que quer que seja o meu passado, já lá foi. O que vai ser o meu futuro, construo eu, o outro, os outros. A partir de agora. Agora é que é o sítio para construir o futuro.
E é isso que nós queremos ajudar a fazer. Que cada pessoa se descubra a si, em conjunto com os outros, estando ao lado dos outros, e com isso, com essas suas características de unicidade, como hoje foi bem patente em todas as apresentações anteriores, possam moldar um contexto diferente para amanhã. Façam por cada um de vocês. Façam-nos a partir de cada um de vocês. E no processo, aproveitem para vos descobrir. É uma alegria, mais do que parece. O Agostinho da Silva dizia, citando e pegando um bocadinho nas palavras do Zé, que a felicidade não é um estágio, não é uma chegada. Nós, quando procuramos a felicidade ou quando nos sentimos infelizes, não estamos na felicidade. A felicidade é quando nós não precisamos procurar nenhuma nem outra. Mas isto é um processo que se faz. Não é um processo que se sente só. É um processo que se faz. O meu convite é que venham fazer. O que quer que seja as vossas ideias, permitam-se sonhá-las e venham fazer. Nós, na medida da nossa dimensão, vamos ajudar. Espero ter conseguido responder à ideia do self. Às pessoas que fizeram as perguntas mais orientadas à marca, a mensagem principal que está subjacente a cada um de vocês é dizer: ponham-se lá, o resto vai acontecer. Nós somos um rastro das nossas ações. E quando tu te pões na tua ação, o resto acontece. A tua marca se produz. Portanto, a partir de um papel branco, vocês podem pôr a árvore ou as flores, como eu costumo chamar, da vossa vida, onde vocês fizeram coisas e elas saíram do vosso espectro, mas outras começaram. Como o Zé Pedro e o Marco disseram, nós temos que saber deixar morrer algumas para outras nascer. E essas são as flores com que nós vamos fazendo. Essa é a nossa marca. São as marcas que nós vamos deixando na relação que temos uns com os outros. Não entendo a marca de outra maneira. Não consigo, exatamente na linha daquilo que o Ricardo dizia, a marca somos nós. Portanto, não há maneira de fugirmos a isso. E quanto mais vocês entenderem o que são, mais a vossa marca brilhará. Vocês serão um farol que está a emanar tudo aquilo que vocês representam. Pois aquilo que eu vos desejo é uma boa viagem na vossa descoberta. E, se necessário, peçam para vos prender ao mastro, para vocês também poderem ouvir o canto das sereias. Obrigado.